Olá pessoal, meu nome é Saulo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos importantes para enviar projetos para a nossa CEUA, para a CEUA, né, para a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Maria. Então, destacando aqui que talvez tenha alguma diferença, né, para quem for trabalhar com outras CEUAs, mas no geral, né, como controlado, né, pelo CONSEA, né, então todas as CEUAs trabalham de maneira mais ou menos uniforme e exigem as mesmas coisas. Hoje eu selecionei alguns pontos aqui para a gente, aspectos mais importantes, né? Como você sabe, quem é pesquisador especialmente, ou quem se utiliza das CEUAs para envio de projetos, a gente tem inúmeras informações que precisam ser colocadas nos formulários. Mas aqui eu vou destacar algumas, né, que geralmente causam maior transtorno, maior dúvida por parte dos pesquisadores durante o envio de projetos à nossa comissão. Só para relembrar, né, que existe o CONSEA, então, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, né, e que é um órgão ligado, né, é um conselho ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, e que foi criado pela Lei Arouca, né, pela Lei 11.794, lá de 2008, tá, e que tem um caráter normativo, consultivo, deliberativo, recursal, né, em alguns casos, e que normatiza. Então, as CEUAs, elas estão vinculadas e cumprem as normativas que o CONSEA cria, né, durante todo esse tempo aí, né, e vem criando, isso é constante praticamente, tá? E que normatiza então as ações de ensino e de pesquisa que a gente faz nas instituições pelo Brasil. Aqui eu estou mostrando para vocês o nosso site, tá? E tem duas figuras aqui, a da esquerda é o site da nossa Comissão de Ética na UFSM, aqui tem todas as informações necessárias aos pesquisadores, inclusive os documentos para download, tá? Então, sempre que os pesquisadores precisarem desses documentos, eles devem vir nessa página, nesse site. E na direita nós temos o site inicial, né, a página inicial do nosso sistema de envio. Então, se vocês forem perceber, na segunda coluna ali existe uma palavra chamada formulário, né, que é um link, e ali tu abre, e é ali que inclusive tu clica para iniciar, quando tu vai iniciar uma submissão de projeto. Quanto aos formulários que a gente usa, né, nós temos dois tipos de formulário. O formulário CONSEA, também chamado de formulário online por alguns, né, que é aquele formulário que a gente usa quando a gente vai enviar projeto de pesquisa. Tá? Quando a gente vai enviar projeto de ensino, né, a gente, além desse CONSEA, porque esse CONSEA, como é um formulário online, é o formulário do sistema, à medida que tu vai preenchendo ele, né, ele vai gravando e ele vai automaticamente depois, quando tu submete a proposta. Então, além dele, a gente também vai enviar um formulário chamado formulário unificado, que também tem lá no site da CEUA, que eu comentei com vocês agora, né? Para que vocês preencham este unificado também. Este formulário unificado, ele vai ter mais ou menos as mesmas informações do formulário CONSEA, algumas coisas com maior detalhe, né, do que o formulário CONSEA. Esses dois formulários, eles são exigidos pelo CONSEA, tá? Através da Resolução Normativa 52. Então eu peço que vocês possam ler essa RN, né? Se vocês colocarem lá RN 52 CONSEA no Google, vocês vão encontrar. Então é bem tranquilo de consultar, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida acerca das informações. São muitas informações, então eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Tá? Bom, aqui eu estou mostrando só a primeira parte, né, tanto do formulário CONSEA à esquerda, como do formulário unificado à direita. Tá? Como eu falei para vocês, são formulários grandes, o formulário CONSEA tem 4 partes, né, então vai desde lá do primeiro cadastro do pesquisador coordenador,
né, ou do docente, coordenador, se for de ensino, até nós chegarmos à última parte, que é onde a gente anexa os arquivos, que depois, mais para frente, eu vou falar para vocês o que deve ser anexado juntamente a esse formulário para a submissão das propostas. Sempre lembrando que é importante que a gente faça esse checklist antes de enviar, porque se faltar algum documento, o processo vai voltar, né, o projeto vai voltar para o pesquisador para ele incluir esse documento na proposta. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? O que eu vou comentar alguma coisa com vocês hoje sobre alguns aspectos. Então, aspectos como comprovantes de capacitação, né, que hoje o Conceia exige os comprovantes de capacitação da equipe para mexer, né, para manipular, para manejar aqueles animais. O delineamento experimental, então o desenho experimental do projeto, da proposta, né? O ponto final humanitário também é importante. Muitas vezes a gente tem problema porque faltam algumas informações, o pesquisador deixa de colocar algumas informações. Eutanásia, né? Então, momentos em que são feitos eutanásia, né? Alguma coisa sobre eutanásia, a RN 37 que fala sobre eutanásia. Quanto aos medicamentos utilizados, que a gente deve cadastrar os medicamentos que a gente vai usar, todos os medicamentos que a gente for utilizar, a gente deve cadastrar na proposta. E o TSLE, né? Que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que é aquele termo que o tutor vai assinar, né? Então, a gente deve colocar ali as informações importantes para que o tutor do animal ou para que o responsável pelo animal, né, especialmente quando a gente trabalhar com animais de rotina clínica, né, vão assinar, vão autorizar a gente então usar aquele animal para aquele fim que a gente quer, didático ou de pesquisa. Então, falando de comprovantes de capacitação, né, ou a capacitação que os membros da equipe devem fazer, essas capacitações ou esses comprovantes estão normatizados ou foram normatizados pela RN 49, também do Conceia, né, que é de 2021, e essa RN então ela normatiza e ela explica tudo o que é necessário, né, e os tipos de comprovantes que são necessários para que os pesquisadores possam então enviar dentro do projeto. Lembrando que os pesquisadores que precisam, os membros da equipe que precisam dessa capacitação são aqueles que vão manipular os animais, né? Então, um exemplo, um projeto em que vai ter uma parte laboratorial, lá, né? Que se coletou material, né, para que um pesquisador então analise esse material e emita algum tipo de resultado. Ele não vai ter contato com os animais, né? Então, esse que trabalha dentro do laboratório, ele não tem contato com os animais, então ele não precisa ter o comprovante de capacitação. Tá? Agora, aqueles que precisam, né, aqueles que vão ter contato de alguma forma, nem que seja só para manejar, o estagiário que vai manejar o animal lá em determinado momento, porque ele cuida do animal, né, dentro das instalações, ele vai precisar. Por quê? Porque ele maneja o animal, então ele vai precisar dos cursos de capacitação. Dentro desses cursos de capacitação, né, a gente tem 3 tipos, que é a capacitação em ética, a capacitação prática, né, e o treinamento específico, né? A capacitação em ética é aquela capacitação geral que geralmente é oferecida nos cursos, né, de animais de laboratório, né, que conta um pouco da história, da legislação, da importância de se trabalhar com animais só quando necessário, né? Então, esse tipo de informação, em geral, nos fala a capacitação em ética, né? A capacitação prática, né, é justamente aquela em que tu aprende a fazer alguns procedimentos práticos, né, com aquela determinada espécie animal. Tá? E o treinamento específico é aquele que nos dá habilitação para fazer determinados procedimentos, né, que a capacitação prática não nos deu, né? Então, por exemplo, né, eu trabalho com cão e gato, então eu preciso ter o diploma de médico veterinário para trabalhar com cão e gato, né? Ou algum treinamento em algum tipo de procedimento cirúrgico específico, né? Às vezes eu sou veterinário, mas eu não sou treinado para isso, né? Então eu tenho que ter um treinamento específico que eu tive com uma pessoa capacitada e que me deu esse certificado. Eu fiz um curso,
né? Eu fiz uma prática mais específica e essa pessoa me autoriza a trabalhar com esse tipo de procedimento, nesse tipo de espécie. Quando a gente fala de capacitação ética e prática, a gente pode comprovar, né? Então a gente deve enviar os atestados, enfim, os certificados, né? E inserir dentro do projeto, né? Enviar para a CEUA, o curso ou treinamento de ciências animais de laboratório, então o comprovante desse curso, né? Hoje existem inúmeros desses cursos. O curso do treinamento equivalente dependendo da espécie utilizada, né? Eu posso comprovar sim. Disciplina acadêmica na área que eu tenha feito, ou disciplina de graduação ou de pós-graduação, tá? E experiência profissional, né? Ou experiência profissional na área que eu posso comprovar com o meu currículo, que, né? Geralmente a gente dentro da área acadêmica tem o Lattes, tá? Mas pode ser o currículo vitae. Lembrando sempre que esses comprovantes de capacitação, eles têm uma validade por um período de 5 anos em geral. Tá? Depois o pesquisador pode pedir a revalidação para a CEUA e a CEUA vai avaliar, ver se revalida, se não revalida, se pede mais algum tipo de capacitação para o pesquisador. No treinamento específico, o que eu preciso? Como eu falei para vocês anteriormente, preciso do diploma de graduação que me comprove que eu tenho habilitação para manejar ou para operar, né? Para manipular aquela espécie, né? Um treinamento documentado, então um certificado ou um atestado de um veterinário, por exemplo, né? Que acompanhou minhas atividades ou que me treinou e que me dê um comprovante de que eu tenho capacitação para fazer aquele determinado procedimento, né? Ou ainda experiência profissional que eu posso novamente comprovar através do meu currículo. Bom, quando a gente fala de desenho ou delineamento experimental, aqui tem alguns pontos só que eu quero destacar, né? Que é importante que os pesquisadores coloquem no projeto, né? Escrevam no projeto. Então, por exemplo, o N amostral, né? O N amostral, ele deve ser calculado, então o número de animais que a gente vai utilizar, né? Sempre deve ser o mínimo possível, tá? E ele deve ser calculado de acordo ou com o software estatístico, que geralmente a gente usa o GPower, mas não é necessário que seja o GPower, tá? Eu falo aqui, a gente dá o exemplo do GPower porque é o que a gente recomenda, né? E é o mais utilizado, tá? Mas pode ser qualquer outro pacote ou teste estatístico, tá? Ou as referências na área. Então, se eu não tenho se eu não apresentar isso com o GPower, eu posso pegar referências de trabalhos, né, que foram realizados naquela área, com aqueles animais, aquele tipo de experimento e posso anexar, posso citar no meu projeto, né, comprovando, né, aquele número de animais, né, e que eu posso usar aquele número de animais, né? Sempre lembrando que geralmente o GPower ele superestima, né, o número de animais, então geralmente ele coloca um pouco mais. Então muitas vezes que a gente pega referência, né, quando a gente encontra referências semelhantes, geralmente as referências elas podem estar trabalhando com menos, né, ou podem ter trabalhado com menos animais, então isso já reduz o número de animais. Explicar, né, falar a espécie, né, os grupos, então isso tudo eu coloco, todas essas informações eu coloco dentro dessa parte no formulário Conceia que chama delineamento experimental. Tá? Dentro dos grupos, aqueles grupos controle ou grupos tratamento, então separar quantos animais serão em cada grupo, isso é importante informar para que a comissão possa avaliar de maneira adequada, tá? E que não falte nenhuma informação, porque geralmente o nosso problema é falta de informação, né? Os pesquisadores não colocam todas as informações e por isso o trabalho volta, né, ou o projeto volta para que eles insiram essas informações. Né? Então, o número total, o número de animais por grupo, isso é importante. Tá? Os procedimentos, eu já vou adiantar aqui, né, em relação aos procedimentos, os procedimentos que vão ser realizados com os animais, né, então vai ser coletado sangue, vai ser feito procedimento cirúrgico tal, avaliação tal, isso é lá nos procedimentos, no item procedimentos. E eu destaco isso aqui porque muitos colocam os procedimentos dentro do delineamento. E o delineamento não é isso, né? O delineamento é só explicar
em relação ao número de animais e a divisão de grupos. Tá? Depois tem um arquivo que chama delineamento experimental, delineamento esquematizado e referências bibliográficas, que lá é pedido novamente o desenho, aí não precisa botar o texto, só bota o desenho, só o organograma, já que no formulário Conceia não é permitido a inserção de organogramas. Tá? Em relação ao ponto final humanitário, ou também chamado de endpoint, que a gente chama, ou seja, o que é o ponto final humanitário? Eu coloquei bem literal para vocês aqui no slide, inclusive, que é o ponto em que a dor, né, ou a angústia de um animal de experimentação é encerrado. Ou seja, eu vejo que aquele animal está tendo um sofrimento, né, além, né, do necessário, né, e por isso o que eu faço? Né? Eu faço a eutanásia, eu faço o encerramento daquele experimento, né, com aquele animal, né, ou o tratamento. Né? Então, eu encerrei. Né? Geralmente, o ponto final humanitário, né, a gente faz o quê? A gente faz a eutanásia ou a gente faz resgate analgésico, por exemplo, quando o animal está sentindo dor, né, quando ele está sofrendo alguma angústia por dor. Então, a gente faz algum procedimento para retirar por completo o sofrimento daquele animal. Tá? Muitas vezes a gente antecipa a eutanásia, então, no caso de alguns experimentos. Tá? Então, eu tenho que informar, tenho que dar esse tipo de informação, especialmente informar os sinais manifestados pelos animais que farão com que eu, né, tenha esse tipo de comportamento, ou seja, encerre aquela dor ou aquele sofrimento. Tá? Então, informar os sinais que o animal vai estar tendo, né, para que o pesquisador faça a intervenção, né, e que providências essas serão tomadas. Isso também é importante. Muitas vezes essas informações não vêm e por isso o projeto volta para que o pesquisador possa informar esse tipo de procedimento à comissão. Tá? Lembrando que os projetos eles são justamente uma prévia daquilo que tu vai fazer. Então tudo aquilo que tu fizer tem que estar no projeto, senão a CEO vai cobrar, né, e é por isso que a gente cobra, né, quando não vem esse tipo de informação. Bom, em relação à eutanásia, a eutanásia em animais de experimentação ou de ensino é um aspecto bastante importante e ela é normatizada pela RN 37 do Conceia, que é de 2018. Então, eu peço que todos possam ler em detalhes essa resolução, porque lá tem muitos detalhes das características de cada método de eutanásia. Então tem os métodos físicos, tem os métodos químicos, tem métodos que são restritos, e por isso quando o pesquisador quer método restrito, ele tem que justificar. Né? Então existem lá os métodos recomendados e existem os métodos que são aceitos pelas comissões, são aceitos pelo Conceia, né? Mas com restrição. Né? E isso geralmente eles são aceitos quando o pesquisador comprova que o uso do anestésico, no caso, para fazer um determinado método físico, né, de eutanásia, ele não pode ser utilizado. Então eu não posso usar o anestésico, porque o anestésico ele interfere em determinados resultados bioquímicos ou resultados anatômicos, né? Especialmente aqueles experimentos em que os animais, em que os encéfalos, né, os cérebros dos animais são usados, às vezes interfere muito no resultado de alguns mediadores químicos, neurotransmissores. Então, os pesquisadores pedem, né, para que seja um método de eutanásia restrito, justamente para não interferir. Mas isso tem que ser muito bem justificado, inclusive com referências bibliográficas para a realização desse tipo de método. Tá? Então, isso é importante. Sempre consultem a RN 37, né, e envie todas as informações possíveis para justificar, então, a não realização de métodos recomendados e sim a realização de métodos restritos. Outra coisa que é importante é que o método deve ser recomendado para a espécie. Vocês vão ver lá que no final da RN tem uma tabelinha que tem para cada espécie tem os métodos recomendados e os métodos restritos. Tem que usar um daqueles, senão não vai ser aceito. Tá? Então isso também é importante. Quanto aos medicamentos utilizados, né, é só para lembrar aqui, é mais um lembrete, que
todas aquelas drogas utilizadas no projeto, tá? Todas aquelas drogas, não importa qual a classe de droga, elas devem ser informadas nos campos próprios para isso. Vocês vão ver que lá tem os campos em que tem a classe da droga, o princípio ativo da droga e a DCB, né? Que é a chamada denominação comum brasileira, que é um número, é um código, na verdade, né? Que a gente precisa informar. Tá? A DCB já é vinculada à droga, então quando o pesquisador clica lá no princípio ativo, já vai vir a DCB. Tem algumas drogas que não tem DCB, isso acontece. Tá? Tem algumas drogas que ainda não tem DCB, tá? Então coloca a droga, mas não vai ter DCB, né? Sem DCB. Também lá tem espaço para colocar a dose do medicamento, a via de administração, a frequência de uso e a duração do uso. Então isso também deve ser colocado. Tá? Isso para cada droga, vocês vão ver que abre um campo desse, né? Uma tabelinha dessa, tá? Para cada droga. Se vocês forem ver a figura que eu mostro para vocês aí abaixo, né? É justamente aquilo ali que tem, né? Então o fármaco utilizado na cirurgia, isso vai aparecer para nós. É isso que vai aparecer para nós quando a gente vai analisar o projeto. O nome do princípio ativo, né? A dose, a via, a frequência e a duração. Quanto ao TCLE, né, então o termo de consentimento livre e esclarecido. É importante que o TCLE ele vai ter informações para o proprietário do animal. Quando for um animal, então, que a gente use um animal de rotina clínica. Né? Eu trabalho, por exemplo, com cão e gato e eu trabalho em hospital veterinário. Então eu uso muito animal de rotina clínica. Então eu lido muito com o TSLE, por quê? Porque eu preciso apresentar esse formulário, esse termo, para que o proprietário leia e aceite ou não, né? Que o animal dele participe daquele projeto, daquele experimento, enfim, daquela aula. Tá? Então, o modelo tem no site da CEUA, deve ser utilizado esse modelo. Né? E por que a gente frisa isso? O hospital onde eu trabalho, a clínica onde eu trabalho já tem o TSLE, né? Porque a gente pede para autorizar procedimentos, enfim, não é esse TSLE, é o TSLE emitido pela CEUA, porque o TSLE é um modelo do Conceia. Tá? Então deve ser este TSLE. Tá? Então ele tem no site da nossa CEUA. Todos os itens devem estar preenchidos. Né? Então todos os itens contidos nesse TSLE devem estar preenchidos adequadamente. E eu destaco isso porque alguns itens muitas vezes vêm em branco. E aí o projeto volta para que o pesquisador corrija. Dentro dos procedimentos a serem realizados com os animais, é importante que todos os procedimentos sejam colocados ali, todos. Então o animal vai chegar, vai ser feito o exame físico, né? Depois vai ser coletado sangue desta forma, né? Ou de tal forma. Então explicado para o tutor de maneira fácil, né? Com palavras não tão técnicas, para que o tutor entenda, porque a maior parte das vezes o tutor é leigo no assunto, então ele não vai entender se a gente colocar palavras muito rebuscadas. Dentro do item potenciais riscos para os animais, que tem lá um item chamado potenciais riscos para os animais, a gente deve informar todos os possíveis riscos e as medidas adotadas para minimizá-los ou revertê-los. Então lá, um procedimento que vai ter risco de parada cardíaca, por exemplo, né? Tem risco de parada cardíaca, né? Mas para isso a gente vai ter todos os medicamentos necessários, equipamentos e vamos realizar as manobras necessárias para reverter se caso isso venha a acontecer. Né? Então isso também é importante para que o tutor também tenha uma segurança dentro do procedimento. Quando a gente fala em procedimento cirúrgico, por exemplo, todo procedimento cirúrgico tem seu risco. Por quê? Porque vai ter uma anestesia prévia. Né? Então todo procedimento cirúrgico tem seu risco, mas a gente vai tomar as medidas para minimizar esses riscos, né? E quando eles acontecer, a gente então adotar as medidas cabíveis. Dentro do cronograma, é um outro aspecto importante da gente comentar, porque chega muito isso para a gente de maneira errada. O que os pesquisadores têm feito algumas vezes? Eles têm colocado o cronograma do projeto, o projeto que eles registram lá no gabinete de projetos, né, do seu centro, da sua universidade. E isso geralmente é um cronograma do mestrado ou do doutorado ou do pós-doutorado. Não, a gente não quer isso. A gente quer o cronograma do período em que os animais vão ser utilizados.
Então, os animais vão ser utilizados lá de janeiro a dezembro de tal ano. Então, esse é o cronograma. Tá? Não o cronograma da dissertação, da tese, que vai ser publicado em não sei que ano, ou que vai ser defendido em não sei que ano. Não, para nós isso não interessa. O que interessa é o cronograma do período em que os animais vão ser utilizados. Apenas isso. Tá? Não é o registrado no GAP. Para os projetos de ensino, além de todas as informações que a gente solicita, né, no formulário Conceia, existem algumas outras informações que existem lá na RN 55 do Conceia, tá? Que é a chamada DBCA também. Tá? Então, são informações que a gente precisa inserir lá nos procedimentos. Lá durante os procedimentos, a gente precisa inserir essas informações, que são o número máximo de estudantes a serem supervisionados por cada professor, tá? E isso vai depender de cada turma, né? de cada turma no curso lá em questão. Por que o uso de animais é absolutamente necessário para atingir os objetivos didáticos e não pode ser substituído por métodos alternativos? Porque hoje já tem algumas coisas, né? Alguns procedimentos em que o Conceia exige métodos alternativos, não é mais permitido o uso de animais. Então isso tem que ser justificado. Tá? Os números mínimo e máximo de animais a serem utilizados por cada estudante. Tá? Então, e claro que isso muitas vezes vai ser aproximado, não vai ser exato, vai ser aproximado, tá? Mas não tem problema, é aproximado, a gente entende isso. O eventual uso sequencial de cada animal, ou seja, esse animal vai ser utilizado novamente ou não vai ser utilizado novamente? O procedimento vai ser feito uma única vez? Vai ser feito 2 vezes? Quantas vezes? Por que precisa ser o uso sequencial? Às vezes é um animal que está em avaliação clínica, ele precisa daquilo. Normalmente a gente usa cães e gatos que precisam de atendimento, então eles voltam para a avaliação, então eles vão voltar e vão ser, né, avaliados novamente na presença dos alunos. Então é só a gente informar isso aí. E como a obtenção dos objetivos educacionais será avaliada? Então os testes, as provas, enfim, os métodos avaliativos que eu vou fazer com os alunos. Tá? Importante que se diga que no caso de projetos de disciplinas, no caso de projeto de disciplina de graduação, de pós-graduação, não é necessário enviar o registro GAP, porque para todos os projetos de ensino, para os outros projetos de ensino, né, de cursos, por exemplo, e os projetos de pesquisa, a gente precisa do projeto GAP. Então, o pesquisador tem que registrar o projeto primeiro e depois enviar o projeto para a CEUA. Né? No caso de disciplinas de graduação ou pós-graduação, não precisa enviar o registro GAP. Então, ele pode enviar diretamente, registrar na CEUA ou enviar a proposta diretamente, sem precisar enviar para o GAP. O checklist. Então, o que a gente precisa? Né? O que a CEUA exige que seja enviado, então, no momento da submissão do projeto? Isso aqui tem no site, tá? Essa informação tem no site. Então, o termo de compromisso, o registro GAP, né? Exceto, né, aqueles projetos de ensino, então, como eu expliquei para vocês agora, né, as práticas de ensino, o termo de responsabilidade, o delineamento esquematizado e as referências, que ali tu vai fazer um resumo do delineamento, então tu bota o organograma e todas as referências utilizadas no projeto, tá? No projeto CEUA, né? No projeto enviado para a CEUA. O formulário unificado para aquelas atividades práticas de ensino, projetos de ensino, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente, projetos de pesquisa não precisa o unificado. O termo de consentimento, o TSLE, né? Então, quando foi incluído na proposta animais de produção, né, que tenham proprietários, né, ou animais domésticos, silvestres, que tenham proprietários, né? Então, por exemplo, não só cão e gato, mas eu vou fazer o projeto lá numa fazenda. Né? Essa fazenda tem um proprietário e tem um responsável, geralmente técnico, inclusive um veterinário. Eu preciso da liberação deles. Autorização do CISBio, no caso de envolver animais de vida livre. Então, animais silvestres é necessário ter autorização do CISBio, porque são eles que regulam isso. Tá? A CEUA só vai verificar se tem ou se não tem. Né? Os comprovantes de capacitação, né, para aqueles que vão ter contato com os animais, então, como eu expliquei para vocês anteriormente. Tá? E aí precisa para todos, né, para todos os componentes que vão lidar com os animais, que vão manipular os animais de alguma forma. Né? E o formulário Conceia, que é o formulário do sistema, que automaticamente ele vai ser enviado quando tu salva as informações ali, ele grava e é automaticamente enviado. Então a gente não é um arquivo que a gente precisa anexar como os outros.
Então, isso é importante, porque se faltar algum dos documentos, o projeto volta para readequação. Algumas orientações para os pesquisadores ou docentes. O envio de projeto para o portal, né, para a CEUA, é de total responsabilidade do coordenador. Tá? Então, o coordenador é o responsável pelo envio desse projeto. E a gente fala porque às vezes o coordenador deixa para os alunos enviar e aí dá algum erro, mas o coordenador é o responsável, inclusive, mesmo que seja o aluno, ele envia com o login e a senha do coordenador. Tá? Então, ele é o responsável. Os documentos anexos ao projeto devem estar assinados pelo responsável, então pelo coordenador, não pelo aluno executor. Tá? Então, o coordenador deve assinar esse documento. A data de início do projeto deve ser após a aprovação pela CEUA, isso é bem claro na lei. Tá? Só pode iniciar após a aprovação pela CEUA. Depois que o projeto for aprovado pela CEUA, mesmo que a data, o cronograma lá seja de início mais para frente, não tem problema. Foi aprovado, pode iniciar o projeto, sem problema nenhum. Tá? As reuniões são a cada 15 dias, né? E, portanto, os projetos passam a cada 15 dias. O coordenador tem até uma semana antes da reunião para enviar o projeto. Se enviar o projeto uma semana depois, alguns dias, ou, por exemplo, 5 dias antes da reunião, aquele projeto não vai passar naquela próxima reunião. Tá? Vai passar só na outra reunião, né? E essas reuniões são agendadas previamente todo o início de ano, né? E vão para o site. Então, lá no site tem as datas das reuniões do ano todo. Por hoje era isso, pessoal. O que nós tínhamos sobre esse assunto eram essas informações. Muito obrigado.